Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 47. A Jocélia, né, que acompanha de todos os cultos. Paz do Senhor, irmã Jocélia, que Deus abençoe. Manda um abraço aí pro nosso amado irmão Evandro, também pro Evandro Filho. Amém. Deus abençoe. E Marília Pontes. Paz do Senhor, irmã Marília. Deus abençoe, minha amada. O resto fica pro final. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo de número 47, é onde nós vamos estar refletindo na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela fala muito ao meu coração. Onde hoje nós vivemos um evangelho onde nós não temos visto tanta, como podemos usar aqui a palavra, não vemos muitas raízes, muitos alicerces. Temos visto muitos evangelhos superficiais, muitos evangelhos rasos. E essa palavra me direciona ao coração, irmão, como Deus falando a nós nos dias de hoje, mandando nós nos aprofundarmos cada vez mais. Às vezes nós achamos que chegamos já a um patamar, a um estágio de louvor, mas o Senhor diz: entra mais um pouco, se aprofunda mais um pouco. Porventura nós não precisamos, irmãos, nos aprofundar e conhecer verdadeiramente, profundamente o Deus ao qual nós servimos? Por acaso, se nós tivéssemos esse conhecimento, se nós tivéssemos nos aprofundado, nós não teríamos passado por tantas situações que infelizmente nós somos acometidos? É interessante aqui nós observarmos, irmãos,
Eu não estou dizendo que quando nós conhecemos a palavra, nós estamos isentos de problema, isentos de obstáculos, isentos de adversidades. Não. Eu estou dizendo que quando nós estamos aprofundados, enraizados, alicerçados na palavra, nós passamos por esses problemas, mas passamos de cabeça erguida, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E nesses últimos dias, irmãos, o que tem surgido de profetas do caos, profetas que apenas profetizam destruições, maldições, tantas e tantas outras coisas mais. Nós não estamos vivendo, irmão, um período, uma época em que podemos acreditar em tudo que nos falam, dizendo ser do Senhor. Nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Está rolando aí nas redes sociais um tal de blackout que iria ocorrer durante 3 dias na Terra. Onde a Terra durante 3 dias iria estar numa escuridão. Onde a Terra durante 3 dias ninguém poderia sair das suas casas, todas as janelas, todas as portas teriam que estarem trancadas, até as cortinas fechadas, porque o mal estaria assolto no mundo. Meu irmão, em nenhum canto da Bíblia, a Bíblia nos relata que chegaria um dia em que o Senhor deixaria todos os espíritos malignos à solta e nós presos dentro de casa. Em nenhuma parte da Bíblia relata isso. E nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos refletir na palavra. Precisamos ser como os crentes de Bereia. Lembra quando Paulo ministrava a palavra, quando Paulo pregava o evangelho, eles anotavam, conferiam, para ver se Paulo estava pregando verdadeiramente como condiz a palavra de Deus. E hoje em dia nós temos visto muita gente se deixando levar por quaisquer ventos de doutrina. Isso é triste, irmãos, porque o Senhor nos convida a nos aprofundarmos, a mergulharmos, a darmos nados, a darmos mergulhos mais e mais profundos, irmãos, para conhecermos a beleza da sua santidade. Nós não temos, irmão, que estar perdendo tempo lendo livros seculares, lendo tantas e tantas outras coisas a mais e ir deixando de lado a Bíblia. Claro, não quero aqui menosprezar nenhum outro livro, mas eu quero que você coloque como livro principal da sua vida, o seu manual de vida, a Bíblia Sagrada. Amém, Jesus. A Bíblia Sagrada. A cada livro que você lê de um escritor, vou até citar um aqui para você são livros ótimos, Nonato Costa. Pense no escritor maravilhoso. A cada livro que você lê dele, leia capítulos e capítulos da Bíblia. Adorando, engrandecendo, se aprofundando, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Está na hora de nos aprofundarmos, irmãos. Está na hora de nós sermos cheios para que possamos transbordar. Transbordar da graça, transbordar da unção, transbordar da palavra de Deus. Lembre-se, o nosso coração, ou melhor dizendo, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Deus, se o seu coração estiver cheio de Jesus Cristo, se o seu coração estiver cheio de um evangelho puro, dos teus lábios apenas sairão coisas saudáveis, belas, louváveis. Medite na palavra. A palavra de Deus diz lá no livro de Daniel. Aliás, Deus fala para Daniel. Deus fala para tantos e tantos outros servos seus.
que não se apartem desta verdade, que não se apartem desta palavra, porque essa palavra, ela é vida, essa palavra é renovo, essa palavra é restauração, essa palavra é conserto. Quando nós nos sentirmos cabisbaixos, entristecidos, desfalecidos, quando nós estivermos passando por uma situação ruim, lê a palavra. Quando você estiver jubilando, se alegrando, louvando, leia a palavra. A palavra de Deus é para todos os tempos. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na bonança, em todos os tempos, a palavra de Deus, ela se encaixa, porque ela é viva, ela se renova a cada dia. Nós vamos observar, irmãos, o texto que nós fizemos a leitura. Ezequiel diz que é feita uma medição de 1000 côvados, mais ou menos 500 metros. Ele entra rio adentro e a água bate nos seus tornozelos. Depois é feita uma nova medida de mais 1000 côvados. E ele diz que as águas começam a bater nos seus joelhos. É feita uma nova medida e a água começa a bater na sua cintura. Em uma nova medida, irmãos, a água bate nos seus ombros. E ainda tem uma nova medida que faz com que Ezequiel submergia. Faz com que Ezequiel seja submerso. Eu não sei em que medida você se encontra. Eu não sei se a água, ou se o conhecimento, ou se a vida que o Senhor tem nos proporcionado está nos teus artelhos, se está nos teus joelhos, se está na tua cintura, se está nos teus ombros, ou se você já está submerso. Eu quero te dizer que você tem que estar no mais profundo. Você tem que se transformar em um submarino e explorar o mais profundo da palavra, o mais profundo do reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender. Não basta, irmãos, nós conhecermos alguns versículos. Não basta nós conhecermos algumas passagens bíblicas. Não basta. Nós temos que conhecer a palavra e temos que viver a palavra. Eu não posso pregar perdão se eu não souber perdoar. Eu não posso pregar gratidão se eu não for grato. Eu não posso pregar caráter se eu não tiver caráter. Eu tenho que viver a palavra que o Senhor deixou para nos ensinar. Todos nós, irmãos, temos que nos aprofundar nas Escrituras. Todos nós temos que adquirir conhecimento. Todos nós temos que perder o medo. Muitos se limitam, irmãos, a estudar, a meditar na palavra com medo. Com medo. Não tenha medo de buscar aquilo que vai te dar vida. Não tenha medo de buscar aquilo que vai te conduzir aos pés do Senhor. Se não fosse assim, Ele não teria deixado as Escrituras para nós nos beneficiarmos, para que nós viéssemos aprender
com tantos e tantos homens e mulheres de Deus que anunciaram, que caminharam o caminho que nós devemos caminhar hoje. É fácil? É não. É árduo. É difícil. É complicado. Às vezes a gente tem que estender a mão, mesmo sabendo que aquela pessoa que está pegando na nossa mão está nos ferindo, está nos machucando. Mas viver a palavra. Viver a palavra. Não importa o que fizeram contigo. Não importa as mentiras que contaram a teu respeito. Não importa tudo o que fizeram para te ver no chão. Não importa. Porque o mais precioso que deve ser digno de toda a importância é o amor de Deus que foi derramado sobre a tua vida. E assim como Deus te perdoou, porque outrora tu vivia num mundo de pecado, tu vivia em mesas de bares, tu vivia em farras, tu vivia em tantos e tantos outros lugares, e o Senhor te perdoou e trouxe você para o ladinho dele. Por que você não pode perdoar? Por que você não pode aceitar o seu irmão? Por que você não pode abraçar o seu irmão e perdoar também os erros que ele cometeu? Se você verdadeiramente viver a palavra, se você verdadeiramente viver o evangelho, se você verdadeiramente se sente amado por Deus, você vai perdoar. Você vai esquecer. E tudo que foi feito contra você vai ser lançado no mar do esquecimento. E você vai poder glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Você vai poder dar saltos de alegria porque aquilo não te magoa mais. Porque aquilo não te faz parar. Porque o Senhor já tirou todo o entulho da frente para que você pudesse caminhar. Siga em frente. Esqueça. Esqueça. E tenha a consciência de tudo o que aconteceu com a sua vida. Vai servir de testemunho para você cantar o hino da vitória. Vai servir de testemunho para que outras pessoas possam ver a sua história e também possam alcançar essa vitória. E assim, meu irmão, minha irmã, eu peço encarecidamente que você guarde essa palavra no seu coração. Submergir, mergulhar bem fundo. Precisamos fazer isso. Precisamos conhecer mais de Deus, porque Ele quer se fazer conhecido por nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.